pergunto, quantas pessoas passarão pelo processo de sacudidura? Quantas? Todas passarão. Todos nós seremos sacudidos. O que é a sacudidura literal? Imagine ali, como aquele rapaz está ali. Eu gosto de pensar mais na peneira. A pessoa está ali com vários grãos ali dentro, e no meio dos grãos tem uma palhazinha. E ele joga aqueles grãos para cima, sacode a peneira. O que acontece com a palha? Ela voa. Eu pergunto, por que a palha voa? Porque ela é leve. Porque a palha é superficial. Porque a palha não tem conteúdo. Porque a palha não é pesada. Ela é leve. E por que o grão volta? Porque ele é sólido, ele é firme, ele tem conteúdo. Agora veja que interessante. O que é sacudidura? É um momento que todos nós teremos que enfrentar como se fôssemos a única pessoa no planeta. Todos nós seremos provados individualmente. A igreja será sacudida. Entrarão doutrinas espúrias, não bíblicas, mas muito parecidas com a verdade. E todos serão sacudidos. Porém, aqueles que estão firmados, que têm conteúdo, aqueles que têm peso, eles também serão jogados para lá e para cá, mas permanecerão, porque eles não são leves. Veja, foi me mostrado que a sacudidura fora causada pelo testemunho da testemunha fiel aos laodiceanos. Alguns não suportarão esse claro testemunho, se oporão a ele, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Qual que é o conselho da testemunha fiel aos laodiceanos? O que diz ali? Você acha que é um bom cristão? Você acha que é rico? Abastado? Que não tem falta de nada? Você acha que porque dá estudos bíblicos você é um verdadeiro cristão? Não estou dizendo que isso é errado. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Você acha que por distribuir folhetos você é um cristão? Você acha que porque vem na igreja só no sábado de manhã você é um cristão? Porque devolve o dízimo? Você é um cristão porque não trabalha no sábado? Mas você não é. Não é essa a carta, irmãos? A Laodiceia? E eu te aconselho que compre de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes para cobrir a sua nudez, a justiça de Cristo, e colírio para quê? Você é cego. Eu pergunto, para alguém que é muito ativo na igreja, mas não tem uma vida de relacionamento com Cristo, pelo estudo da Bíblia, oração, é uma mensagem dura ou não? Muito, porque ele acreditava que a atividade dele é salvífica, e não é. E muitas pessoas, irmãos, se oporão. Essa mensagem vai ser pregada cada vez de uma forma mais direta. Isso vai causar uma sacudidura entre o povo de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem é que provoca em essência a sacudidura? É o Espírito Santo. É Ele. Não é o meu trabalho, não é o seu trabalho, não é o trabalho do pastor Joel, não é o trabalho de nenhum de nós. O nosso trabalho é levar a mensagem que Deus nos trouxe, que Deus revelou para nós e pediu que levássemos. Mas a sacudidura do povo, quem vai causar é a pessoa do Espírito Santo. Todos que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados, ou seja, jogados para fora. Olha que informação importante. Como eu disse, eu gosto de pegar isso e trazer para o nosso dia a dia. O que isso importa para mim hoje? Assumir uma posição ousada em prol da verdade. Não é aquele famoso adventista agente secreto. Já ouviu falar dele? Aquele que passa 20 anos numa empresa e ninguém sabe que ele é adventista? Posição ousada. Ou seja, quando toda a sociedade está dizendo, é este o dia, eu tomo uma posição ousada. Não, o dia é outro. Não é aquela coisa, veja bem, irmão, até que eu entendo que é mais ou menos, a gente pode até concordar. Não, uma posição ousada. Diante dos meus amigos da faculdade, dos meus colegas de trabalho, posição ousada. E aí quando o seu chefe te chama para trabalhar no sábado, as pessoas ficam aflitas, vão à igreja, pedem oração. Irmãos, orem por mim, eu não sei o que fazer. Como não sabe o que fazer? O que temos que fazer? Assumir uma posição ousada em prol da verdade. Chefe, eu não virei.
então vou te demitir. Não, o senhor não vai me demitir. Se eu for demitido, é porque Deus permitiu. Mas eu não virei. Ousadia. E a sacrificar-se por Deus e por sua causa. Sabe o que significa isso, irmãos? Eu sempre toco nesse assunto, porque eu quase choro quando eu falo disso. Me dói o coração. Vir ao culto numa quarta-feira à noite é sacrifício ou não é? Humanamente falando, é ou não é? Nós trabalhamos o dia todo. É sacrifício. E a serva do Senhor, inspirada por ele, disse: aqueles que não estiverem dispostos a sacrificar por Deus serão lançados para fora quando vier a sacudidura. Precisamos fazer... Aliás, irmãos, estamos muito aquém do sacrifício, né? Muito aquém. Nós precisamos começar a levar as coisas de Deus mais a sério. Sabe o que é um sacrifício? Estudar a Bíblia todos os dias e orar. Todos os dias. É sacrifício? Assim, humanamente falando, é muito sacrifício, porque a nossa natureza faz o quê? Nos empurra para não fazer. Agora, à medida que persistimos nisso, se torna o quê? Um prazer. Mas em primeira instância é sacrifício. E mesmo que seja um prazer, às vezes se torna um sacrifício no seguinte sentido: eu trabalhei de 7 da manhã às 6 da tarde, fui para a faculdade, cheguei em casa às 11 da noite. Que tempo eu tive para Deus naquele dia? De meia-noite às 6. Sim ou não? Se é o tempo que eu tive, eu tenho que usar. É um sacrifício. Porque muitas vezes requer que a gente abra mão daquilo até que a gente precisa. O descanso. E um dia uma pessoa disse assim: Leandro, mas isso é intemperança. Vigília, passar a noite inteira estudando a Bíblia, discutindo no bom sentido assuntos espirituais com os irmãos, orando. Isso é intemperança. Irmãos, então avisa para Cristo. Porque Cristo fazia isso constantemente. Sacrifício. E tem muita gente se sacrificando, se matando para vencer os pecados. Não vence. O nosso sacrifício, o nosso esforço tem que ser nisso. Se manter ligado a Deus, estudar a Bíblia, orar, vigílias, vir para a igreja. É aí que o pecado é o quê? Vencido. Entendem, irmãos? Sacrificar-nos por Deus. É disso que precisamos. Como eu disse ontem, as pessoas não vão levar a gente a sério se a gente não levar a nossa igreja a sério. Não adianta. O resultado da sacudidura será a apostasia de certo número de membros da igreja. Agora, por que acontecerá uma apostasia? Quais as causas dela? Mornidão, indiferença, como eu disse, desobediência, pressões do mundo, porque seguir a Deus será cada vez mais difícil. Hoje está até tranquilo, né? Mas vai ser cada vez mais difícil. Conhecimento superficial, negligência na oração e comunhão diárias, e o conselho da testemunha fiel aos laodiceanos, que as pessoas não querem ouvir isso e vão embora. O que fazer então para não ser levado pela sacudidura? Ninguém que leve uma vida de plena consagração e de verdadeira comunhão com Deus será afetado por este processo. Vai passar pelo processo, mas não será afetado, não será lançado fora. Então vocês estão percebendo que ontem à noite, hoje pela manhã, agora à tarde, amanhã à noite, a minha mensagem sempre gira em torno de 3 coisas: estudo da Bíblia, oração e as reformas para que a mente esteja apta a receber. Reavivamento e reforma. A irmã White diz que essas 2 coisas não podem ser desassociadas. Tem que andar juntas.